Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, espero que vocês estejam bem, tá? E que sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Rachava, eu sou uma das cobaias brasileiras que tem câmera, tem implante de câmera espinha dentro dos olhos e micro-robôs implantados dentro do corpo, stents. Tá? Eu sou vítima de uma organização criminosa que fabricam stents, micro-robôs, DMI, para implantar dentro dos seres humanos, para que eles controlem nós pelo celular, para que eles dominem e nos torturem pelo celular. É um conjunto de várias organizações criminosas. São milhares já de membros que faz parte dessa organização criminosa. Então eu conto aqui como foi que eu descobri. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como foi a minha terceira desconfiança. E que esse vídeo vem ajudar muito vocês, certo? Porque através dele você pode acabar descobrindo também, certo? Eu vou tentar aqui resumir o máximo possível. Eu fiz uma pequena arrumação aqui para poder parecer com esse local, né? Que era um trabalho que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, era um restaurante. E foi nesse restaurante que eu tive a minha terceira desconfiança. Eu tive a primeira, a segunda desconfiança, mas eu não vou contar hoje. A primeira e a segunda eu não vou contar hoje ainda, tá bom? A quarta, a quinta, ainda tem a quarta, a quinta, que eu ainda vou contar mais pra frente pra vocês, certo? A primeira e a segunda também, Deus permitindo, eu vou contar pra vocês mais pra frente. A primeira desconfiança, a segunda desconfiança, mas hoje eu quero mostrar pra vocês a minha terceira desconfiança, tá bom? Eu tentei aqui elaborar também a mesma coisa, estou vestida mais ou menos também como eu me vestia lá, eu tinha um uniforme lá nesse restaurante. Então tentei me vestir, né, o máximo parecido possível como eu me vestia lá para trabalhar nesse restaurante. É parecido um pouco com aqui, certo? Mas claro que tem muita diferença. Eu tentei dar uma arrumação aqui básica, mas é claro que não ficou igual, ficou um pouco parecido. Mas o importante é a informação, é a informação que eu vou passar para vocês, que é de suma importância para que vocês também fiquem sabendo como funciona um dos modos operantes dos criminosos, tá bom? E um dos pivôs da minha terceira desconfiança foi o meu ex-patrão, que era o dono desse restaurante que eu trabalhava em 2012, foi lá no Rio de Janeiro. Fui lá em um restaurante lá no Rio de Janeiro, na área central. Eu me esqueço, era perto de um metrô também. Não do metrô de lá, da favela onde meu ex-namorado morava, certo? Eu já tinha saído da casa do meu ex. Eu já tinha saído da casa desse meu ex-namorado. Eu tinha terminado com ele. E esse emprego eu só consegui ele depois que eu saí de lá, dessa favela. Depois que eu saí dessa favela, eu consegui esse emprego. Mas aí eu conheci uma pessoa, um outro rapaz, muito bacana, muito maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, respeitadora, certo? Não tocou um dedo em mim, nada, nada no meu corpo, nada, me respeitou do começo ao fim. Ele me arrumou um quartinho, ele trabalhava num serviço como lava-jato. E lá tinha um quarto vazio, nesse mesmo lava-jato onde ele trabalhava. Então ele deixou ficar nesse quarto. Eu contei minha história todinha pra ele na época, isso foi em 2012, depois que eu saí da casa desse meu ex, tá? Nessa favela, onde aconteceu tudo, onde ele tinha me adotado, feito os implantes lá de cabresto eletrônico. Então, eu já estava com esses implantes, mas eu já tinha outros implantes, que outros implantes já estavam dentro do meu corpo, porque assim que eu nasci, os médicos também, que faz parte da máfia, já tinham feito outros implantes em mim, que eu vou estar comentando com você durante o vídeo aqui. São outros tipos de implantes de DMI que os médicos fazem, os médicos da máfia fazem nós assim que nascemos, tá bom? Então eu fiquei no emprego, nesse lava-jato dele, não era dele, do patrão dele, mas aí como tinha esse quarto vazio, ele deixou eu ficar lá, então eu fiquei lá. Uma pessoa maravilhosa, me tratou super bem. E o emprego, esse emprego onde eu tive a terceira desconfiança, é perto desse emprego dele, é perto desse lava-jato. Há muitos anos eu não vejo essa pessoa, mas pra mim eu tenho eu tenho um grande carinho por essa pessoa, do começo ao fim. Uma pessoa que me tratou super bem, não tocou um dedo em mim, então é uma pessoa maravilhosa, ainda me deixou ficar lá, me ajudou com comida, com roupa,
depois que eu encontrei esse emprego. Vou estar mostrando para vocês aqui mais ou menos como foi que eu arrumei, certo? Para mim poder estar falando para vocês como foi a minha terceira desconfiança, certo? Eu tentei adaptar o máximo possível parecido com esse restaurante onde eu trabalhava, lá no Rio de Janeiro, em 2012. Eu fiquei nesse emprego apenas 2 meses, porque eu gostava muito desse emprego, muito. E esse patrão também, eu não tinha nada que falar dele, exceto por algumas coisas que ele fazia. Mas ele, a mulher dele também, eu não tinha nada que falar deles. Me tratavam muito bem, as empregadas também do restaurante, as outras funcionárias me tratavam muito bem também. Então eu gostaria muito de ter ficado mais tempo nesse emprego. Na verdade foi eu que saí, não fui mandada embora. Eu quis sair porque eu precisava ir para outra etapa, porque foi lá que ele foi o pivô de eu descobrir, de eu ter minha terceira desconfiança que tinha algo errado, né, dentro de mim. Mas eu vou contar para vocês mais adiante. Vamos mostrando aqui agora para vocês, tá? Tá mostrando para vocês aqui um pouco. Deixa eu ligar aqui um pouco essa. Olha. Aqui é uma escada, certo? Olha. Aqui é uma escada, como vocês estão vendo. Então, a gente subia, é parecido com lá, tá? Essa escada também, aí tem uma porta, como você tá vendo aquela frestinha de luz, era por onde a gente entrava. Tinha uma porta ali também, é parecido com aqui, tá, pessoal? Tem uma diferença, mas pelo menos essa parte aqui é igual. Então, tem aquela porta lá, então ficava aberta para que os clientes entrassem, certo? Então, a gente subia sempre por essa escada e o meu patrão também subia por essa escada. Certo? Então ele já vinha direto e tipo aqui eu fiz aqui uma pequena arrumação, tipo aqui era um self-service, certo? Eu tentei adaptar o máximo possível aqui. É claro que tem muita diferença, mas é para poder passar o entendimento para vocês, tá bom? Então aqui era um self-service onde ficavam as comidas. Então a pessoa que chegava já tinha um self-service bem aqui na frente. Aí eu tentei adaptar o máximo possível aqui, tá? Vai ficar parecendo, né, um self-service, certo? E tudo isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então aqui ficava o caixa, ó, essa área aqui, olha, aqui atrás de mim, eu até virei aqui agora. Na verdade, a cozinha era uma pequena cozinha, ficava nessa área, era tipo assim, sabe? Ficava numa área, tinha um cômodo, tinha um cômodo aqui, mais ou menos deste tamanho, certo? Que ia até ali mais ou menos, era um cômodo fechado onde era a cozinha, tinha um fogão enorme de 6 bocas, industrial, e tinha mais 3 empregadas, 3 funcionárias, 4 funcionárias comigo. Certo? Eu chegava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde desse trabalho. Eu fiquei 2 meses trabalhando dessa forma, tá? De segunda a sábado. Eu trabalhava lá das 7 às 5 e ganhava um salário na época. Então aqui era o caixa. Eu era tipo um faz-tudo. Aí ficava o telefone, ficava bem aqui, mais ou menos, tá bom? O telefone do caixa ficava aqui, mais ou menos. E o caixa era aqui, ficava a gerente, né? Ao total eram 5 funcionários. Eram 3 que ficavam na cozinha, mais eu, que era 4, e ficava a gerente. Porque o patrão, ele só aparecia para almoçar, certo? Quando ele aparecia ou sozinho ou com a esposa dele. Então aqui era o caixa que ficava a gerente. A gerente sempre chegava às 11 da manhã. Então ela chegava, ela não almoçava, certo? Ela já vinha almoçada de casa. Então, geralmente já tinha uns clientes. Tá? Aqui, como você vê, não tem tanta mesa. Não tem tanta mesa, certo? Tem um relógio ali que eu coloquei para poder a gente poder ter uma noção mais ou menos ali, que eu tinha um relógio lá também que ficava assim, né? Nesse lado de cada parede. Então já tô mostrando para vocês que era por onde a gente via as horas. Então, como você vê, não tem muita mesa, não tem muita cadeira, eu só coloquei ali uma mesa e a cadeira, certo? Para poder dar mais ou menos, uma constituição mais ou menos, certo? Mas imagine que aqui nesse salão
tem várias mesas e várias cadeiras, certo? Imagine só isso. Tentei adaptar o máximo possível, tá? Então, ali tinha uma areazinha, onde tinha também umas mesas com as cadeiras. Era uma área bem pequenininha também que tinha nessa parte de fora e ficava os clientes ali. Então, imagine que esse salão está cheio, tem bastante mesa com cadeiras. Não somente essas daqui que eu adaptei aqui, certo? Porque eu não tenho muita coisa, mas eu quis muito fazer uma adaptação para que vocês entendessem, certo? Então, imagine só isso. Então, geralmente, às 11 da manhã, a gerente já tinha chegado. A gerente já tinha chegado, já estava no caixa. E esse horário, às 11 da manhã, eu já tinha que estar trocada. Geralmente, esse horário, eu já tinha que estar totalmente trocada de roupa. Então, deixa eu apagar aqui um pouco essa luz. Então, esse horário, mais ou menos, eu já estava com o meu uniforme. 11 horas da manhã, eu já tinha entrado no banheiro. Tinha um banheiro mais ou menos ali, olha, naquela direção ali. Tinha um banheiro onde a gente entrava para trocar de roupa, certo? O banheiro ficava mais ou menos assim, ficava ali, do lado do relógio. Tinha um banheiro onde a gente entrava para dentro para trocar de roupa. Então, meu trabalho era um faz tudo. Eu ficava... Peraí. Então, eu ficava trabalhando na cozinha, né, ajudando a descascar batata, descascar cenoura, lavar o arroz, porque o restante que fazia eram as outras cozinheiras. Lavar as louças também, né, geralmente eram outras que faziam. O meu trabalho era esse. Eu chegava, já ia descascando verdura, ficava, né, 11 horas eu já tinha que estar no salão. Então, eu ajudava elas a descascar essas verduras, deixava tudo pronto e 11 horas eu já tinha entrado no banheiro, bem antes, eu já tinha me arrumado, já estava. Então, eu ficava sempre nessa posição aqui, ó. Geralmente, eu ficava aqui, ó. Quer ver? Então, geralmente, eu ficava aqui, nessa posição. Deixa eu dar uma ligada aqui. Eu ficava aqui nessa posição, já esperando os clientes que chegavam. Eu atendia e levava até a mesa, dava o cardápio e falava o que era que tinha. Geralmente eles já sabiam, já ia no self-service e se serviam. Era um preço fixo, geralmente lá era só um preço fixo, mas aí tinha um pequeno cardápio que tinha algumas porções avulsa. Então, se o cliente quisesse, aí eu tinha que levar para eles. E as bebidas também, eu levava na bandeja até a mesa para os clientes. Então, geralmente eu ficava aqui nesse ponto, certo? Então, sempre ficava, né, o patrão quando chegava, ele chegava às 13 horas em ponto. Quando dava 13 horas em ponto, o meu patrão chegava. Ele chegava sozinho, a esposa dele sempre chegava depois. Ele sempre chegava sozinho, a esposa dele chegava depois. Então, ele subia a escada e já ia direto para a mesa. A mesa que ele sentava, geralmente era uma nessa posição assim. Era uma que ficava geralmente perto da área, certo? Era nessa posição. Tinha várias mesas no salão. Tinha várias mesas com cadeiras no salão, mas esse meu patrão sentava ali e tinha outra cadeira que a esposa dele sentava do lado, certo? Então, quando dava 13 horas, ele chegava em ponto, era em ponto mesmo. Então, o que acontecia? Quando ele chegava esse horário, às 13 horas em ponto, ele nem bem subia toda a escada. Quando ele já estava aqui, ó, ele nem chegava perto de mim, ok? Vou estar mostrando para vocês.
ele chegava mais ou menos, quando ele tava, ó, 1, 2, 3. Quando ele tava ali no terceiro degrau, para chegar aqui no 5, certo? Quer ver, ó? 1, 2, 3 de madeira. O 3, aí depois vem 4, 5, 6, onde eu tô, tá? Onde eu tô é o 6, ok? Então, quando ele chegava mais ou menos ali no 3, né? Porque eu comecei a prestar atenção quando isso acontecia. Aí eu espirrava. Quando isso acontecia, eu espirrava sempre quando ele pisava ali naquele degrau, certo? Então ele já vinha chegando, quando ele pisava no 3, eu já espirrava, ou seja, ele não chegava perto de mim. Então quando ele chegava mais ou menos ali, eu espirrava, e eu estando ali naquela posição que eu mostrei para vocês. Então ele não chegava perto de mim, e ele sempre vinha mexendo no celular. Deixa eu apagar essa luz aqui um pouco. É complicado para mim mexer aqui, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem. Então eu soltava um espirro, certo? Isso começou a acontecer no terceiro dia de trabalho. No terceiro dia de trabalho começou a acontecer isso todos os dias. Ele vinha mexendo no celular, certo? Mas enfim, eu não entendia nada. Para mim aquilo ali era normal, né? A pessoa tem um celular, ela vem mexendo. E espirrar, todo mundo espirra, não é verdade? Então, para mim, não tinha muita coisa assim para falar. Mas isso começou a acontecer todos os dias. Essa coincidência começou a acontecer todos os dias. Então, foi aí que isso começou a chamar a minha atenção, certo? Então, começou a acontecer isso na quarta vez, na quinta, na sexta, que era o sexto dia já que eu estava lá, que isso começou no terceiro dia. Então começou a acontecer consecutivamente. Toda vez que dava 13 horas, ele chegava e aí eu espirrava. Mas ele não tinha cachorro, chegou uma vez que ele estava com a esposa dele, tá? Ele era loiro dos olhos verdes, e a mulher dele, loira dos olhos azuis. Um casal muito bonito, se davam super bem. Ele muito elegante, certo? Muito educado, sempre me tratava super bem, tratava muito bem as outras empregadas, as outras funcionárias. Eu não tinha nada que falar desse meu patrão. Sempre muito educado, nunca me tratou mal, certo? Mas isso começou a acontecer todos os dias. Então foi aí que começou uma pequena desconfiança, certo? Que tinha alguma coisa errada. Então, durante 15 dias, isso aconteceu, essas coincidências. Então, quando ele batia ali, eu espirrava aqui. Então, durante 15 dias, isso aconteceu. Então, algumas vezes eu cheguei para conversar com ele na mesa, e eu entrei no assunto: oh, você tem cachorro, você tem gato? Não, não tem. Nem ele, nem ela tinha gato, nem cachorro. Então, e não faz sentido, né? Para a pessoa espirrar porque tá com um negócio de pelo, se tivesse alergia, tinha que chegar perto e não longe. E outra coisa, né? Um restaurante cheio, era para todo mundo espirrar também, mas era só eu que espirrava. E eu tava ótima, né? Tava muito bem, não tinha nada comigo. Então, o que que acontece? Depois de uns 15 dias, ele não veio mais. Deixa eu ficar aqui fora para mostrar um pouco para vocês, tá? Depois de uns 15 dias, ele não veio mais. Deixa eu ver como é que fica aqui a situação. Então, ele tinha viajado com a mulher dele. E ficou um tempo sem aparecer. Então, eu também não espirrei mais, certo? Então, eu só espirrava quando ele chegava. Então, ele ficou mais ou menos uma semana fora com a esposa dele. Foram viajar, não sei para onde, não falaram, mas foram passear em alguma cidade turística. Eles ficaram uma semana fora. Depois eles voltaram. Só que eles voltaram e não vieram almoçar. Ele não vinha almoçar mais no restaurante.
ele tinha uma outra loja, certo? Então, eu ia levar a Marmitex para ele, na loja dele, onde ele ficava com a esposa dele. Ele tinha uma lojinha lá de roupa, ali perto do restaurante onde eu trabalhava, e eles ligavam para eu levar uma Marmitex. Levar a Marmitex para ele e outra para a esposa dele. Ele, depois que ele chegou de viagem, não vinha mais no restaurante almoçar. E detalhe, o que acontece? Toda vez que ele ligava às 13 horas e eu espirrava também. Então isso começou durante uma semana. Ele ligava quando a gerente atendia, certo? Deixa eu ligar aqui para vocês. Então, quem atendia era a gerente, tá bom? A gerente sempre já ficava aqui. Então, quando dava 13 horas, então o telefone tocava. Isso aconteceu mais ou menos durante uns 10 dias, tá bom? Ele não vinha almoçar, então ele ligava. Então, quando a gerente pegava para atender o telefone, eu estava sempre ali no meio do salão. Aí ela falava alô, certo? E era ele, era o patrão, certo? Então ficava aqui e aí era ele pedindo uma Marmitex. Então isso aconteceu mais ou menos durante uns 10 dias. Deixa eu desligar a luz aqui um pouco. Então isso também já fui anotando, certo? Durante 10 dias ele não vinha. E só eu espirrava dentro do restaurante. Certo? Então, mais ou menos uns 10 dias ele ficou sem vir almoçar. E nesses 10 dias aconteceu a mesma coisa. Toda vez que ele ligava, que a gerente atendia o telefone, era ele. Aí eu espirrava. Então, geralmente, quando ela atendia, eu espirrava. Aí teve a partir dos 5 dias em diante, eu já comecei a pensar que era ele mesmo. Né? Quando ela atendia, e eu espirrava, eu já sabia que era ele. Aí ela falava, não, é o patrão. Aí ela falava, olha, você tem que levar 2 Marmitex. Uma para ele e outra para a esposa dele. Então eu saía, porque eu fazia esse trabalho também. Eu levava Marmitex para outras pessoas na rua. Esse era um dos meus trabalhos também lá nesse restaurante. Então, além de eu ajudar na cozinha, fazer as comidas na cozinha, eu também levava Marmitex para outras pessoas na rua. Eu andava a pé, porque era tudo perto mesmo, os clientes ficavam tudo perto. Então eu levava as Marmitex tudo a pé. Isso nessa área central lá do Rio de Janeiro. É que eu esqueci o nome também desse lugar, tem muitos anos. Eu esqueci o nome. Mas o mais importante é isso, essa informação que eu tô passando para vocês. Tá? E por aqui você já pode ter uma ideia mais ou menos de como já começar a investigação de vocês. Certo? Então foi assim que aconteceu a minha terceira desconfiança. Certo? Então que venha servir para vocês, para começar uma investigação própria para vocês, certo? Que vinha ser uma bênção. Então foi assim que eu tive a minha terceira desconfiança. Ou seja, ele tinha acesso a essa tecnologia que está dentro do meu nariz, certo? Ele conseguia fazer eu espirrar, esse meu ex-patrão. Pessoal, como que esse homem tinha acesso a essa tecnologia que está dentro da minhas narinas? Esse micro-robô que está dentro da minhas narinas, não sei. Deixa eu desligar aqui um pouco a luz. Eu não sei como que esse meu ex-patrão tinha acesso a essa tecnologia, esse micro-robô, esse DMI implantado dentro das minhas narinas. Esses DMI, eles são implantados ainda quando a gente somos bebês. E tem outros DMI, outros micro-robôs que são implantados dentro do nosso corpo durante as nossas outras fases da nossa vida. Mas essa tecnologia que os criminosos da máfia, os membros da organização criminosa, conseguem fazer nós espirrar pelo celular deles. Eles acessam o aplicativo Tempo Real e pelo Tempo Real eles conseguem fazer uma programação ali para que nós espirre.
Então, essa tecnologia, esse DMI, ele é implantado em nós assim que a gente nasce, pelos médicos da máfia. Os bandidos, os médicos da máfia, fazem esse implante nos bebês assim que nasce. Ou seja, eu tô com esse implante desde o meu nascimento. E todos os bandidos, todos os magnatas da terra, os mega bilionários, os milionários, tá? Gente rica da alta sociedade, muitos bandidos da alta sociedade, da máfia da medicina, têm acesso a essa tecnologia que está dentro da minhas narinas, tá? Além da máfia chinesa e a máfia japonesa também, que estão aqui no nosso país, tá? Todos esses milionários chineses, magnatas japoneses que estão aqui no nosso país, eles também têm acesso a essa tecnologia que está dentro do meu nariz. Essa tecnologia pertence a eles. Como que eles fazem todo esse esquema para fazer o implante nos bebês assim que nasce aqui no nosso país? Eu não sei. É um grande esquema que os caras têm trabalhado. Eles conseguem se esconder, eles trabalham com ocultação de prova, então é difícil. Então somente vocês aqui conseguirão descobrir a verdade fazendo investigações. Precisará de uma união muito grande de todos vocês para poder chegar à verdade. Como que esses bandidos fazem para fazer esses implantes em nós. Então, e através desses implantes, os bandidos, esses magnatas da terra, a alta sociedade, os bandidos da alta sociedade, os satanistas mais poderosos daqui do nosso país, conseguem matar nós pelo celular. Tá bom? Então, esse meu ex-patrão, ele tinha o restaurante, né? Mas ele tinha mais uma loja, era uma pessoa rica. Eu não sei te dizer se ele tinha mais comércio, não sei. Eu sei que ele tinha esse restaurante que eu trabalhava e tinha essa loja de roupa, onde ele trabalhava junto com a esposa dele, onde eu ia levar as marmitex todos os dias, quando ele chegou de viagem, né, com a esposa dele. Então foi assim que eu descobri que eu tinha essa tecnologia e que esse meu ex-patrão acessava pelo celular dele, certo? Foi 2 meses só de trabalho. Depois disso, eu saí fora. Não porque ele mandou embora. Eles nunca me trataram mal. Eu gostava desse emprego. Mas eu precisava sair para poder desvendar um pouco desse mistério, né? Como que esse homem tinha acesso ao sistema do meu nariz, das minhas narinas, do meu corpo, como, certo? Então isso é algo que me deixou encucada. Então eu comecei a investigar, certo? Então, de lá pra cá que eu comecei a investigar, comecei a ser perseguida por vários tipos de bandido, não só brasileiro, tá? Eu posto aí uns vídeos aí de brasileiros me perseguindo, me xingando, mas eu descobri também que além deles tem homens, mulheres, chineses e japoneses que também me perseguem e eles controlam também essa tecnologia que está dentro do meu corpo. Esses que moram aqui no nosso país, vários bandidos desses que moram aqui no nosso país, orientais, eles têm acesso a essa tecnologia que está dentro do meu corpo. E eles vêm me perseguindo, eles vêm programando tortura para mim, eles vêm me torturando, me ameaçando de morte. Então acho que é importante que vocês comecem a analisar todo esse assunto e dar um livramento para os filhos de vocês. Porque como é que vocês vão ter filho nesses hospitais e maternidade onde esses bandidos, os médicos da máfia, estão fazendo implante nos bebês? Como é que você vai saber qual das maternidades e hospitais que esses bandidos estão agindo? Não tem como, pessoal. É melhor que você não vá. Ou não tenha filhos. Vai ser escravo. Igual eu, igual milhares de cobaias que estão aí no nosso país. Sofrendo e morrendo. Porque nós também somos exterminados. Eles matam nós também. Tá bom? Que fique esse raciocínio para vocês. Então, foi assim a minha terceira desconfiança. A primeira, a segunda, Deus permitindo, eu vou contar para vocês mais para frente. Tem a quarta, tem a quinta também, tem a sexta. Então, ficamos por aqui hoje. Que o Pai Altíssimo abençoe, dê o livramento para vocês, dê sabedoria para vocês e ajude vocês a desvendar esse mistério, certo? Então, esses bandidos orientais, essa máfia japonesa, chinesa que estão aqui agindo no nosso país, eles agem no oculto, clandestinamente, certo? Esses bandidos, as ameaças deles é só para eu saber. Eles não ameaçam assim para que outras pessoas, quem está de fora, veja que eles estão me ameaçando. Eles cronometram tudo, pessoal. Os bandidos vigiam nós. Eles estão aqui no nosso país vigiando a gente. Porque essa tecnologia são de bandidos orientais. Tá? O governo japonês, ele monitora e controla todos nós aqui no nosso país através desses bandidos deles que estão aqui. E como você vai saber quem são os criminosos? Gente,
vai ter que investigar quem são eles, porque eles estão aqui no nosso país. Quem são esses bandidos? Quem são esses homens, essas mulheres que estão me perseguindo? As crianças, os adolescentes deles que estão me perseguindo, me ameaçam de morte e me torturam. Vão ter que fazer uma investigação minuciosa, porque a vida de vocês também corre perigo. A vida de todos nós brasileiros corre perigo. Enquanto esses bandidos estiverem aqui no nosso país conspirando contra nós, assim, todos nós corremos perigo. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, todo mundo, ninguém vai ter paz, certo? Então, que fique esse raciocínio para vocês. Investigue, porque é difícil, porque são bandidos que adoram o personagem de familhinha, maridinho e esposa, com os filhinhos, né? É o adolescentezinho estudioso, que não sei o quê. Então, assim, não vai ser fácil descobrir quem são esses criminosos, certo? Os inocentes são mais fácil de você saber quem realmente são, né? Os japoneses, os chineses inocentes que estão aqui. Eu acredito que seja mais fácil, sim? Saber realmente quem é inocente, eu acredito que se vocês investigar a fundo, vai saber. Agora, os criminosos é bem mais difícil, porque eles têm vários personagens. Eles têm vários figurinos, certo? E eles são expert na arte do engodo, na arte do engano. São bandidos meticulosos, de alta periculosidade. Ou seja, o governo japonês envia esses satanistas aqui, japonês e chinês aqui no nosso país, para conspirar contra nós. Porque eles, né, são demônios materializados, não são humanos. O espírito que está ali não é humano, são de demônios. Mas eles enganam, eles conseguem enganar eu, enganar você, qualquer um. Porque eles estão em matéria, eles estão em corpo físico. Então eles falam igual nós, eles agem como nós, mas são demônios. E são esses demônios que estão me perseguindo, me ameaçando de morte, tá? Me torturando aqui no nosso país, psicotronicamente. Eles têm acesso a esses micro-robôs, os DMI que estão implantados dentro do meu corpo. Então é importante que vocês comecem a fazer alguma coisa, sejam inteligentes, certo? Vocês vão ter que ser mais inteligentes do que Satanás para descobrir quem são os chineses, os japoneses, esses homens, essas mulheres, essas crianças e os adolescentes que estão envolvidos nesse esquema. E eles vivem aqui no nosso meio, não só aqui na Vila Mariana, onde eu estou residindo por enquanto. Não só aqui na Vila Mariana. Eu morei em vários outros bairros e esses bandidos faziam a mesma coisa que eles fazem comigo aqui na Vila Mariana. Me perseguem, me torturam e me ameaçam de morte. Quando eles não vêm me ameaçar de morte, eles pagam para um brasileiro. Então, geralmente, tem muitos brasileiros aqui que são comparsas, são funcionários desses bandidos. Eles são ricos, tá? Os bandidos que nos torturam, que nos ameaçam mesmo, os que têm acesso a esses DMI, esses micro-robôs que estão dentro do nosso corpo, são pessoas ricas. Tem seus negocinhos, tem seu mercadinho, sua padaria, tá? Tem seu apartamento, suas casas, são pessoas que vivem bem. Tem os que fingem ser pobres, mas não são pobres, tá? Não são pobres. Então, vai ser difícil descobrir quem são eles? Sim, é difícil. É difícil. Porque eu sei quem são eles. Quando eu estou na rua, que eles começam a me perseguir. Então, eu sei quem são eles. Mas para vocês que não estão, ainda não estão pegando ainda esse bonde, ainda andando, não vai ser fácil. Mas é importante que vocês façam alguma coisa, porque a vida dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, suas quartas gerações, todos eles correm perigo. Porque é uma conspiração que está em andamento já há muitos anos. Como que esses bandidos estão infiltrados? Como que esses bandidos chineses e japoneses estão infiltrados dentro das maternidades e hospitais do nosso país, fazendo implante nos bebês assim que nascem? Como eles fizeram esse implante lá na Bahia, em 83, quando eu nasci? Sim, eles já estão nativos há muitos anos. Eu sou de 83, imagina só, eu tô com essa tecnologia nas minhas narinas que os bandidos implantaram em 83, estamos em 2024. É uma tecnologia que é fabricada para funcionar até a nossa morte, tá bom? Assista o Exterminador do Futuro, para você ver que eles já estão fabricando coisa há muitos anos. Há muitos anos, esses bandidos estão fabricando coisa, tá? Então, fica aqui essa reflexão, que o Altíssimo abra o entendimento de vocês, dê a sabedoria para vocês,
Porque de repente, pessoal, eu já não estou mais aqui para contar o que esses bandidos têm feito comigo. E se assim for, faça alguma coisa, se ajudem, se unem e ajude o país, ajude sua própria família, tá? Deixo aqui também o meu grande carinho para todos vocês e o meu desejo que vocês vençam, que o Pai Altíssimo ajude vocês a vencer a cada dia, que Ele dê a direção para vocês, a inteligência necessária que vocês precisam e necessitam para desvendar esses crimes, essa conspiração desses bandidos orientais que estão aqui no nosso país conspirando contra nós, certo? Deixo também meu carinho grande aqui para o Daniel Mastral. Daniel Mastral, ele é um ex-satanista e mataram ele, assassinaram ele ontem. Encontraram ele morto ontem dentro da casa dele e desativaram a rede social dele, gente. Vocês acreditam? Mataram ele dentro da casa dele e desativaram a rede social dele, o Instagram dele. Procure por ele no YouTube, Daniel Mastral. Ele é um ex-satanista e ele é um grande exemplo, tá? De perseverança, de fé. Deus resgatou ele, porque ele vivia nesse meio do satanismo, que Deus abomina, e Deus fala para nós se afastar, para que a gente seja salvo. Porque todos que estão nesse meio, Deus fala que não vão ser salvos. E ainda se eles saírem, se arrependerem, Deus ainda perdoa essas pessoas. Olha que loucura. Assim como foi com Daniel Mastral, ele saiu desse meio, mas os bandidos do satanismo, né, eles não aceitam isso. Então, o Daniel Mastral falava muito sobre a vida dele, sobre, né, essas coisas que aconteciam. Então, os bandidos foi guardando e mataram ele dentro da casa dele e desativaram o Instagram dele. Muito triste, gente. É muito triste. Estou muito chateada com isso, mas que Deus o tenha em seus braços de amor. Então, fica aqui o meu carinho para o Daniel Mastral também e para todos vocês. Que vocês também possam buscar aí alguns entendimentos, alguns dos vídeos dele que ele deixou aí. Ele ensina muita coisa bacana. Ele é um grande exemplo de fé, certo? O Daniel Mastral, tá? Que ele esteja em nossos corações sempre, tá bom? É isso. Tô muito triste, né? Com essa tragédia, com esse assassinato, né? Coitado do Mastral. Ele já tinha sofrido muito, muito, mas ele também estava sofrendo perseguição, assim como eu tô também. Tô sofrendo muita perseguição também, muita ameaça de morte dos bandidos. Tá? Tanto dos fabricantes de DMI, dos micro-robôs, que são implantados dentro de nós assim que a gente nasce. Eles também estão me ameaçando, porque eles não contavam que eu fosse descobrir essas coisas e ainda contar para os nossos irmãos brasileiros e brasileiras. Certo, pessoal? Então fica essa reflexão, cuidado. O espirro, na verdade, eles são controlados, eles são programados. Esse ato de espirrar, se você está num quarto de poeira, tudo bem, mas presta atenção. Como você espirra, onde, em qual circunstância, porque dependendo você já está também com essa tecnologia que os bandidos acessam dentro da sua narina, pelo celular deles. Não só os bandidos chineses e japoneses, mas tem bandidos brasileiros também envolvidos nesse grande esquema. Milhares de autoridades brasileiras estão envolvidos. E eles também têm esse mesmo poder de acessar essa tecnologia dentro do nosso corpo. É claro que quem tortura nós são os chineses e os japoneses. São eles que torturam a gente, esses que vivem aqui no nosso país. Tá? Não estou falando dos inocentes, tá? Porque os inocentes só Deus sabe quem são eles, tá bom? Eu não estou aqui para julgar toda a raça oriental, porque eu sei que tem inocente, tem mulheres e tem homens orientais inocentes. Tá bom? Então, fica aí essa reflexão, pessoal. Esses criminosos precisam ser pegos e precisam ser finalizados. São homens e mulheres que estão nos fazendo sofrer aqui no nosso país. São bandidos orientais perigosos, de alta periculosidade e fingem ser pessoas boas. Eles estão aqui. Eles se escondem no meio de inocentes, de pessoas inocentes. Tá? Porque onde tem inocente, tem bandido. A verdade é essa. O bandido nunca vai estar isolado somente com outros bandidos. Ele sempre vai estar onde tem inocente, para ele se camuflar. Investigue, faça alguma coisa. Tá bom? E a tecnologia de espirro já pode estar dentro das suas narinas. E os bandidos, além das autoridades brasileiras e esses satanistas, chinês, japonês, também têm acesso. Tá, pessoal?
Estou sendo ameaçada, estou sendo perseguida, sim, é um fato. Mas lembre-se, pessoal, que eu não estou aqui porque esses bandidos querem. Eu não nasci aqui na Terra porque esses demônios materializados quiseram. E sim porque Deus me enviou aqui. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Se Deus permitiu que eu descobrisse todo esse esquema, e agora eu estou contando para vocês, é porque Deus quer que vocês comecem a agir, comecem a fazer alguma coisa. Porque é uma escravidão, somos escravos. Se a gente está com esses micro-robôs, esses DMI dentro de nós, que a gente recebeu, ou assim que nasceu, ou durante as outras fases da nossa vida, a gente é escravo. Nós somos escravos. Então, é importante que todos se unam e façam alguma coisa, certo? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Eu acendi a coisa, mas é horrível falar. Eu acho que ainda dá para falar assim ainda, com a luz desligada. Isso quer dizer que nós somos escravos. E se nós somos escravos, alguma coisa tem que ser feita. Temos que se unir para nos ajudarmos a se libertar dessa escravidão. Porque isso não é certo, gente. Deus dá liberdade para nós e os bandidos tiram de nós essa liberdade assim que a gente nasce. Os médicos da máfia fazem implante desses micro-robôs dentro do nosso corpo. Aonde tiver as pintinhas, olha, tá vendo? Eu tenho várias pintinhas também, o que não tá dando pra ver aqui. Mas eu tenho várias pintinhas. Onde tem pintinha, pessoal, é onde eles usam os laser, os raios laser para fazer implante. Seringas eletrônicas a laser. Tá, pessoal? Então, que fica essa reflexão para vocês. Que o Pai Altíssimo abençoe e ajude cada um de vocês a vencer a cada dia. Um grande abraço. Fique com o Altíssimo.